turma, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de História. Que nossa videoaula hoje nós vamos revisar, nós vamos retomar o nosso assunto do capítulo 4, a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Que aí vocês estão vendo uma imagem que faz jus à Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789, que é o marco, o ano inicial, século XVIII, é considerada um dos marcos da história. Alterou, modificou, transformou profundamente a base do poder político e social da França sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Na nossa videoaula, já reforçando, será uma revisão, uma retomada da videoaula passada, que vai destacar a página 76 até a página 78. Então, vamos para os nossos slides. Nós vimos que a Convenção Nacional, mas antes a gente vai ver que na Convenção, a convocação dos Estados Gerais, antes da gente adentrar, a gente vai entender um pouquinho, revisar um pouquinho como estava organizada a sociedade francesa, como estava organizado os grupos sociais dentro da pirâmide social francesa. Os grupos sociais eles eram chamados de Estado, e era assim formada, a sociedade francesa estava assim formada. Primeiro Estado representando o clero, que eram os representantes da Igreja Católica, padre, bispo, arcebispo e assim por diante. O segundo Estado, a nobreza, e o rei com toda a sua corte. E o terceiro Estado estava formado quem? A burguesia, que eram aqueles comerciantes que ficaram enriquecidos pelas atividades comerciais. Os camponeses, mas os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos. E era o terceiro Estado que pagava os impostos. Quem sustentava o luxo e os privilégios do primeiro Estado e do segundo Estado era o terceiro Estado, que era eles que pagavam os impostos. O primeiro Estado, clero, e o segundo Estado, nobreza, eles tinham terras, tinha cargos públicos, tinha prestígio e privilégios e era isento e tinha isenção fiscal, não pagava os impostos. Então a gente vai ver aí no nosso livro didático da página 76 os Estados Gerais. O que foi isso? Os Estados Gerais era uma assembleia parlamentar que reuniu os representantes dos 3 estados da França, ou seja, que reuniu os representantes do primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, que estava a burguesia, os trabalhadores rurais e do campo, os artesãos e todo o resto da população. Então, durante as primeiras reuniões dos Estados Gerais, a principal reivindicação do terceiro Estado era mudar a forma de votação. Até então, sempre que os Estados Gerais eram convocados e que havia alguma necessidade de votação, a votação era dada por Estado. E sempre o primeiro e o segundo Estado saíam vitoriosos. Com essa reivindicação do terceiro Estado, queria que os votos fossem distribuídos individualmente entre os deputados. Para que desta forma a votação fosse mais justa e o terceiro Estado tivesse a chance de ganhar alguma votação, exercendo maior influência política. O impasse na questão do voto por indivíduo ou por Estado durou mais de um mês, até que em 17 de junho, o terceiro Estado, com a adesão de membros liberais da nobreza e do clero,
declarou-se em Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. Constituição, vocês sabem, Constituição é o conjunto de leis, são as leis que regem um país, uma nação. É nela que estão os direitos e deveres do indivíduo. Aí nós temos aí, primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte. Após a impossibilidade de conciliar os interesses entre as ordens, a burguesia articula dentro do terceiro Estado a autoproclamação da Assembleia Nacional Constituinte, com a intenção de dar à França uma nova Constituição. E vocês podem estar lendo aí na página 76 do nosso livro didático. Aí nós temos, nesse meio termo, em 14 de julho de 1789, o povo sai às ruas e toma a Bastilha. A Bastilha era uma prisão política e o pior do exército. Era a prisão fortaleza, o símbolo máximo do poder absolutista do rei. Nessa época, a Bastilha já não era uma prisão importante na França, porém a sua tomada pelo povo simbolizou a decadência do poder absolutista do rei, que nesse período o rei da França era Luís XVI. Aí vocês estão vendo a imagem, símbolo da tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789, que é o marco inicial da Revolução Francesa. Após a publicação da Assembleia Nacional, vai ser instituída o quê? A Constituição Civil do Clero. Enquanto elaborava a Constituição, os membros da Assembleia Nacional realizaram uma série de reformas. Veja as reformas. Eles acabaram os privilégios feudais, padronizaram o sistema de arrecadação de impostos e acabaram com as penas consideradas cruéis. Agora todos teriam que pagar impostos. Os bens do clero, dos membros da Igreja Católica e dos nobres que saíram da França foram confiscados e utilizados como garantia para saldar as dívidas da França. Além disso, a Igreja foi subordinada ao Estado depois da aprovação da Constituição Civil do Clero. No entanto, a obra mais influente da Assembleia foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Publicada em 1791, essa declaração foi a base da primeira Constituição francesa. Ela defendia os direitos individuais, a igualdade dos cidadãos perante a lei, que todos fossem iguais perante a lei. Além disso, limitava os poderes do rei. O rei reinava, mas não tinha mais o poder absolutista. E assegurava às pessoas o direito à propriedade, que não só poderia ter agora terra, nobreza, como era antes. Aí nós estamos vendo a publicação da Constituição Civil do Clero, a adoção de uma monarquia constitucional, limitando, mas não excluindo o poder do rei. O rei reinava, mas ele reinava obedecendo o quê? A Constituição. Ele não tinha mais o poder absoluto em suas mãos. Ele não governava com poder absoluto. Ele governava agora respeitando a Constituição. Aqui nós estamos vendo a imagem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi do que se destaca na Constituição Francesa, documento considerado o símbolo máximo da ideologia, das ideias, sobre a qual se estabelece os direitos de liberdade e igualdade para o ser humano, respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade dos cidadãos, direito à propriedade individual, que as pessoas pudessem ter terra, porque até antes só quem tinha terra eram os nobres e o clero.
direito de resistência à opressão política, de reivindicar, liberdade de pensamento e opinião, que as pessoas pudessem dar sua opinião e que não fossem punidas por isso. E aí está a imagem que simbolizava o documento, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A terceira fase é a Convenção Nacional. A Convenção Nacional, que vocês podem estar vendo aí, lendo aí na página 78. A Revolução Francesa não era vista com bons olhos pelos governantes dos demais estados absolutistas da Europa. Assim, no início de 1792, o imperador Leopoldo da Áustria e o rei Frederico Guilherme da Prússia uniram seus exércitos e invadiram a França. Os membros da Assembleia decretaram estado de emergência nacional e convocaram a população para a luta. Para os franceses, era muito importante vencer os exércitos estrangeiros, pois a vitória do inimigo significaria o fim da revolução e a volta do absolutismo. Todos os homens aptos a lutar foram convocados e, após sangrentas batalhas, os franceses expulsaram seus inimigos da França. A população de Paris percebeu que o rei Luís XVI havia apoiado as forças contra-revolucionárias e por isso acreditava que ele era um traidor, esperando a derrota dos revolucionários para restabelecer seu poder absoluto. Então a Assembleia decidiu abolir a monarquia, transferir os poderes políticos do rei para um conselho executivo. Foi instituída a Convenção Nacional, um novo órgão representativo que tinha como principais objetivos organizar a defesa militar da França, elaborar uma Constituição republicana e aprovar o direito do voto a todos os homens, independentemente da renda. Em 21 de setembro de 1792, a Convenção proclamou a República Francesa. Aí vocês estão vendo, a Assembleia Legislativa é substituída pela Convenção Nacional, eleita pelo sufrágio universal masculino, porque as mulheres ainda não tinham direito do voto na França. Foi preciso uma luta para que as mulheres, não só na França, mas como todo o mundo, tivessem o direito do voto. Fim da monarquia constitucional e proclamação da República na França. Aqui, turma, agora nós vamos para a nossa atividade, que nós temos aí questões de estudo, que vocês irão estar respondendo essas duas questões aí. A questão 1, o que foi a tomada da Bastilha? O que essa ação significou? E a questão 2, quais eram os princípios defendidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Que vocês podem estar colocando aí como resposta o quê? Vocês podem fazer repetindo o 1. O que foi a tomada da Bastilha? O que essa ação significou? Que eu vou estar dando um direcionamento, mas que vocês podem responder com as palavras de vocês. Só peço que você se atente, que esteja dentro do contexto. Foi uma invasão popular, a prisão da Bastilha, em Paris, com o objetivo de libertar os inimigos do antigo regime, que lá estavam presos. Tal ação simbolizou a decadência do poder absoluto do rei. Aí nós vamos para o 4. Quais eram os princípios difundidos na declaração? Vamos para o 2. Quais eram os princípios defendidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Defender os direitos individuais, a igualdade dos cidadãos perante a lei. Além disso, essa declaração limitava os poderes do rei,
assegurar às pessoas o direito à propriedade. Porque nem todos antes tinham o poder de ter as terras na França. Então, turma, a nossa videoaula chega ao fim. Espero que vocês façam a atividade e vão ao livro. Façam a leitura do nosso livro para ajudar vocês a entenderem cada vez melhor o nosso assunto, o nosso conteúdo. Fiquem todos bem, estejam bem. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Tchau.